Atenção, amantes do futebol e apostadores de olho vivo. Preparem-se para um espetáculo da Bundesliga. O líder da liga, o Bayern de Munique, um rolo compressor imparável, viaja para defrontar o dinâmico Eintracht Frankfurt no Deutsche Bank Park. Será que o estilo caótico e de muitos golos do Frankfurt conseguirá travar os campeões, ou o Bayern vai estender a sua impressionante série de vitórias? Isto não é apenas um jogo, é um potencial festival de golos, recheado de drama e informações cruciais para as apostas. Ambas as equipas devem alinhar num 4-2-3-1, sinalizando intenção ofensiva desde o apito inicial. Curiosamente, ambas primam pela finalização letal e contra-ataques rápidos. Mas há um senão: o Frankfurt mostra fragilidades defensivas significativas. Sofrem imenso contra contra-ataques, são propensos a erros individuais e muitas vezes não conseguem evitar as oportunidades do adversário. O Bayern, surpreendentemente, também exibe um calcanhar de Aquiles quando se trata de travar a criatividade adversária. Poderá isto ser uma receita para o caos total? O Frankfurt adora remates de longe especulativos e uma linha de fora de jogo alta, enquanto o Bayern prefere a posse de bola dominante e passes em profundidade incisivos. Esperem um jogo de parada e resposta, provavelmente com muitos golos. Vamos analisar o panorama das lesões, um fator crítico para qualquer apostador. O Bayern de Munique enfrenta desfalques significativos, com a ausência de talentos cruciais como Alfonso Davi e Jamal Musiala, e Hiroki Ito também em dúvida. São, inegavelmente, ausências de peso. No entanto, a lendária profundidade de plantel do Bayern conseguirá simplesmente absorver tais perdas? Pelo lado do Eintracht Frankfurt, Rasmus Christensen e Jessic Ngannou estão de fora. Enquanto o Frankfurt antecipa apenas uma alteração em relação ao seu último jogo europeu, a lista de ausentes do Bayern apresenta mais nomes sonantes. Apesar disso, a forma fulgurante atual do Bayern sugere que encontraram formas de prosperar mesmo sem o seu arsenal completo. Isto diz muito sobre a sua força coletiva. Passando à tabela classificativa da Bundesliga, o Bayern de Munique lidera, ostentando um registro perfeito de pontos máximos nos seus 5 primeiros encontros. O seu saldo de golos é simplesmente fenomenal, 22 golos marcados e apenas 3 sofridos. O Eintracht Frankfurt ocupa a 4ª posição, tendo garantido 9 pontos de 3 vitórias e 2 derrotas. O seu saldo de golos, um modesto mais 4, resulta de 17 golos marcados, mas uns preocupantes 13 sofridos. Isto ilustra claramente a situação. O Bayern é uma fortaleza quase impenetrável, enquanto o Frankfurt transforma cada jogo num espetáculo imprevisível e de muitos golos, tanto ofensiva quanto defensivamente. Para os mercados de total de golos, este contraste vale ouro. A forma recente do Frankfurt tem sido uma verdadeira montanha-russa e, para os apostadores, um abre-olhos. Sofreram uma derrota esmagadora, sofrendo 5 golos contra o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões, com 3 deles a chegarem antes do intervalo. Antes disso, um jogo emocionante da Bundesliga viu-os superar o Borussia Mönchengladbach por 6-4, liderando de forma notável por 5-0 ao intervalo. Também sofreram uma derrota em casa por 4-3 contra o Union Berlin. Este padrão grita golos. Os jogos do Frankfurt são consistentemente de muitos golos, mas a sua defesa, particularmente na primeira parte, parece tragicamente uma peneira. Olhem para os mercados de golos madrugadores. O Bayern de Munique chega a Frankfurt transbordando de uma forma absolutamente sensacional, quase assustadora. Conquistaram a vitória em cada um dos seus últimos 6 jogos competitivos. Esta incrível série inclui um triunfo dominante por 5-1 fora de casa na Liga dos Campeões e uma demolição caseira convincente por 4-0 do Werder Bremen na Bundesliga. Harry Kane, o seu talismã, tem estado em chamas, marcando vários golos apenas nas suas últimas 2 aparições. O Bayern lidera consistentemente tanto ao intervalo quanto no apito final, muitas vezes matando os adversários com uma enxurrada de golos madrugadores. Este plantel não é apenas bom, é um rolo compressor goleador meticulosamente projetado. Aprofundando as estatísticas recentes, os jogos do Eintracht Frankfurt têm uma média bem acima de 3 golos marcados e sofridos combinados.
Em casa, marcam uma média impressionante de 4 golos, mas, crucialmente, sofrem cerca de 2,5 dos seus adversários. O Bayern de Munique, por outro lado, tem uma média espantosa de 4 golos marcados por jogo, enquanto sofre apenas 1. Ostentam uma taxa de vitória perfeita de 100% nos seus últimos 6 jogos, um contraste gritante com os 50% de sucesso do Frankfurt. Quando o Bayern joga fora, continua este ataque implacável, marcando aproximadamente 4 golos por jogo e sofrendo pouco mais de 1. Para os mercados de total de golos, estes dados apontam fortemente para um espetacular festival de golos, provavelmente coroado por uma performance dominante do Bayern. Vamos analisar o histórico entre estes dois titãs da Bundesliga. Nos seus 6 encontros mais recentes, o Bayern de Munique conquistou a vitória em 3, empatou 2 vezes e sofreu apenas uma derrota contra o Frankfurt. Esse único triunfo do Frankfurt? Uma demolição verdadeiramente memorável por 5-1 aqui mesmo em casa. Criticamente, estes jogos são notórios pela sua natureza de muitos golos, produzindo resultados como um decisivo 4-0, um emocionante empate a 3-3 e até aquele sensacional 1-6. Ambas as equipas consistentemente encontram o caminho para as redes várias vezes quando se defrontam. A tendência histórica sinaliza um jogo absolutamente aberto, repleto de oportunidades e golos para ambas as equipas, embora o Bayern tipicamente leve melhor. Agora, vamos dissecar a dinâmica dos golos nos seus confrontos diretos, e é aqui que fica realmente interessante para os apostadores. O Frankfurt consistentemente encontra o caminho para as redes contra o Bayern quando joga em casa. No entanto, aqui está a ressalva crítica, também sofre um número substancial de golos em casa nestes mesmos jogos. Curiosamente, o Bayern, a equipa visitante, na verdade marca mais golos quando visita o Frankfurt. Que padrão! E prestem muita atenção, os golos na primeira parte são um tema dominante. O Frankfurt sofreu repetidamente golos madrugadores em casa contra o Bayern, enquanto o Bayern consistentemente fura as redes no período inicial quando joga fora. Isto grita mercados de resultado ao intervalo e golos na primeira parte. Passando à altura dos jogadores, as diferenças entre estes plantéis são, na verdade, bastante negligenciáveis. Os defesas do Frankfurt são, em média, apenas um pouco mais altos, talvez por um único centímetro. Da mesma forma, o guarda-redes e os jogadores de ataque do Bayern também são marginalmente mais altos, novamente por meros centímetros. Embora estas distinções sejam verdadeiramente mínimas e improváveis de ditar o resultado geral, vale a pena notar que para situações específicas de bola parada ou duelos aéreos, a capacidade de salto individual e o timing irão, sem dúvida, superar tais pequenas discrepâncias. Assim, para cantos ou bolas longas, a técnica prevalece sobre a estatura. Vamos dar uma olhada rápida nos perfis de idade, um fator subtil, mas por vezes crucial. A unidade defensiva e o meio-campo do Bayern de Munique ostentam uma idade média de aproximadamente 27 e 24 anos, respectivamente, sugerindo uma ligeira vantagem em experiência mais rodada. O Frankfurt apresenta um plantel comparativamente mais jovem, com defesas com uma média de cerca de 25 e os seus avançados com 24. Poderá a maior maturidade do Bayern em posições cruciais oferecer uma vantagem menor, mas decisiva, na gestão dos momentos de alta pressão deste confronto pivotal? Talvez em situações mais apertadas, essa compostura veterana possa mesmo sobressair. Quando aprofundamos nas classificações individuais dos jogadores, uma narrativa muito clara e convincente se desenrola. O plantel do Bayern de Munique consistentemente apresenta classificações superiores em praticamente todas as posições em campo. A sua linha defensiva, força de ataque, guarda-redes e meio-campo registram todos pontuações notavelmente mais altas. Por exemplo, os avançados do Bayern ostentam uma classificação média de cerca de 7.3, uma vantagem significativa de meio ponto sobre os 6.7 do Frankfurt. Isto não é apenas uma ligeira vantagem, sublinha um fosso de qualidade distinto e a dominância individual inegável do Bayern em áreas cruciais. Para apostas de handicap, esta informação é incrivelmente reveladora. Para o Bayern, Harry Kane é a superestrela incontestável e brilhante, uma força da natureza que lidera em golos, assistências e prémios de melhor em campo, um candidato forte a marcar a qualquer momento. Konrad Laimer também brilha, dominando os duelos aéreos e distribuindo passes decisivos do meio-campo.
O Frankfurt, em contraste, exibe uma força mais colaborativa. Robin Koch é um pilar nos duelos aéreos, enquanto Canuzum lidera as suas tabelas de marcadores. Far Shaibi, Ritsu Don e Jim Mateo Boia são os seus motores criativos, impulsionando assistências e passes-chave. Embora o Frankfurt possua, sem dúvida, um talento louvável, o puro poder estelar do Bayern, liderado por Kane, opera num plano de excelência totalmente diferente. Será que o brilho individual superará a garra coletiva? Mudando o foco para algumas métricas negativas, um padrão intrigante emerge. O prolífico Harry Kane do Bayern também lidera as tabelas de foras de jogo e faltas por jogo, um paradoxo e tanto para uma máquina de golos. Michael Olise frequentemente se vê superado e já acumulou 2 cartões amarelos. Para o Frankfurt, Canuzum lidera a equipa em faltas cometidas. Além disso, Rasmus Christensen e Arthur Theat acumularam cada um 2 cartões amarelos. Poderão estas tendências sugerir um mercado de cartões animado, especialmente dada a intensidade esperada deste confronto monumental? Fiquem de olho nos cartões específicos de jogadores ou nos pontos de cartões totais. Vamos identificar exatamente quando as redes provavelmente vão balançar. O Frankfurt tem o hábito de encontrar o alvo nos primeiros 10 minutos e continuar até à marca dos 50 minutos. Crucialmente, porém, frequentemente sofre golos durante aquela janela crítica de 10 minutos antes do intervalo e depois novamente no último quarto de hora do jogo. O Bayern de Munique, por outro lado, desencadeia uma torrente de golos entre os 20 e os 30 minutos e depois novamente na fase pré-intervalo, muitas vezes garantindo uma vantagem antes do intervalo. São notavelmente mão de vaca, sofrendo muito poucos golos, principalmente nas fases finais da segunda parte. Estes dados são uma mina de ouro para golos na primeira parte, especialmente para o Bayern marcar cedo. Agora, para o que realmente faz o coração dos apostadores acelerar. Cada um dos jogos do Eintracht Frankfurt nesta temporada viu o número de golos ultrapassar os 2,5. De facto, todos os 5 dos seus encontros até ultrapassaram os 3,5 golos. E aqui está o mais espantoso. É exatamente a mesma narrativa de muitos golos para o Bayern de Munique. 100% dos seus jogos também tiveram bem mais de 2,5 e, de facto, mais de 3,5 golos. Para aqueles que se deleitam em jogos recheados de golos, este jogo é, estatisticamente falando, um evento quase imperdível. 4 dos 5 jogos do Bayern até excederam os 4,5 golos. Os mercados de total de golos estão praticamente a gritar aqui.